Suponhamos que você pertença àquela classe de evangélicos que acredita que a Terra tem apenas 6.000 anos de idade. Mas não só a Terra. O próprio universo tem para você 6.000 anos, e não bilhões de anos, como diz a teoria científica da evolução. E é nisso que você acredita, porque é isso o que uma compilação de histórias da Idade do Bronze e também da Idade do Ferro, histórias de tradição oral, que foram inicialmente passadas de geração a geração, e há cerca de pelo menos 2.500 anos começaram a ser redigidas, e foi concluído há cerca de 1.900 anos. Você acredita no que esse livro, hoje chamado de Bíblia, diz. Ele diz que o Deus desse livro criou o universo há cerca de 6.000 anos, e não há bilhões de anos. Quando você entra no avião, você tem plena confiança na ciência que descobriu como o homem pode voar, a ciência que se desenvolveu a ponto de ser capaz de construir aeronaves seguras. Quando você se senta no avião, você sabe que a probabilidade de ele cair é ínfima. Então você confia plenamente no que a ciência descobriu sobre a arte de voar. E quando você entra num carro, é a mesma coisa. Você está confiando na ciência, porque a ciência é capaz de construir carros seguros. Isso foi um desenvolvimento, foi um progresso, a ciência foi se aperfeiçoando, o conhecimento foi se alargando, o ser humano foi descobrindo como as leis da física funcionam, que tipo de material é necessário, e assim por diante. Você confia na ciência quando anda de avião e de carro. E quando fica doente, você confia na ciência também, talvez até mais, porque você vai ao médico. Você vai a um hospital e permite que os médicos operem você, que abram o seu corpo. Você tem confiança na ciência da medicina. Você toma os remédios que a ciência da farmacêutica desenvolveu. Através de muito estudo, de testes, de experimentos, você confia nos remédios. A menos que você seja membro da igreja do Valdemiro Santiago. Aí você confia na cura divina através das mãos do apóstolo Santiago. No entanto, o Valdemiro, quando ele fica doente, quando dão uma facada no pescoço dele, ele também confia na ciência. E na mais cara das ciências, nos melhores hospitais particulares de São Paulo, pagos por você. Mas digamos que você seja um evangélico tradicional, não desses pentecostais. Um evangélico tradicional que, mesmo assim, acredita que a Terra tem apenas 6.000 anos. Motivo por que você, então, ridiculariza a teoria científica da evolução. Você confia na ciência em muitos aspectos. Apenas na teoria científica da evolução é que você não confia. Com isso, você está demonstrando que você é, no mínimo, esquizofrênico. Você confia na ciência em muitas coisas, mas na teoria científica da evolução, aí não. Aí você acha que ela é uma tremenda de uma baboseira, de uma mentira, de uma invenção, de uma imbecilidade. Ah, a teoria científica da evolução, não. Confio nos remédios, nos aviões, nas máquinas. Confio em um monte de coisas descobertas e desenvolvidas pela ciência, mas a teoria científica da evolução é mentira, é obra de Satanás. Note que a teoria científica da evolução não se pronuncia sobre Deus. Ela não é contrária à existência de um Deus, ela não diz nada sobre Deus. Não diz que não existe Deus. A evolução diz apenas que o mundo não tem 6.000 anos, mas bilhões de anos. Que as coisas foram evoluindo lentamente, até chegarem a ser o que são hoje, e que a evolução continua. Continua. Nesse exato momento está havendo evolução. É só isso. A teoria científica da evolução não se pronuncia sobre Deus, razão porque existem evangélicos que aceitam a evolução.
acreditam em Deus, mas não acreditam que a Terra tem apenas 6.000 anos, mas sim bilhões de anos, porque é isso que as evidências mostram. Um dos mais respeitados cientistas de todo o mundo chama-se Francis Collins. Ele é um geneticista, uma autoridade na área dele. E ele é evangélico. Ele acredita no Deus da Bíblia, em Jesus, mas ele é evolucionista. Inclusive, os cristãos que rejeitam e ridicularizam e combatem a evolução são uma minoria. Minoria. Existem cerca de 2,2 bilhões de cristãos. Mais de 1 bilhão, que são os católicos, não têm qualquer problema com a evolução. E os muitos milhões de evangélicos europeus também não. Os que rejeitam a evolução são uma minoria, e essa minoria é composta de evangélicos que têm origem nos Estados Unidos. Evangélicos bíblico-fundamentalistas, descendentes dos puritanos. Os puritanos que foram expulsos da Europa por serem fundamentalistas, que foram para os Estados Unidos, e as igrejas evangélicas norte-americanas descendem desses puritanos e por isso são fundamentalistas. Mas você, meu amigo bíblico fundamentalista, você tem o poder de destruir a teoria científica da evolução. Isso mesmo. Você pode agora mandá-la para o espaço. Você pode entrar para a história como o cara que jogou a evolução no lixo, que provou que ela é uma imbecilidade. E é muito simples destruir a evolução. Eu vou dar apenas um exemplo de como você pode entrar para a história e ganhar muito dinheiro com a sua descoberta. Basta você descobrir ossos humanos ou de animais que existem hoje, como gatos, coelhos, cães, enterrados ao lado de ossos de dinossauros. Quando você descobrir ossos humanos, ou de cães, ou de gatos, ou de vacas, ao lado de ossos de dinossauros, avise-me. Comece a cavar. Estou esperando. Um abraço.